Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Moscatelli, CEO, Daniela Sabag, CFO e Camila Francischelli, diretora de RI. Este evento está sendo transmitido via Zoom e pode ser acessado no site da companhia em ri.movida.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo o evento durante a apresentação, e em seguida os participantes poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante esta teleconferência ou pela equipe de relações com investidores da Movida após o término da teleconferência. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa, com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation, que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen this presentation in English, it is possible by pressing the interpretation button present on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. For a better experience, click on Mute Original Audio. A partir de agora, os participantes já estão liberados para enviar perguntas por meio da plataforma Zoom. Vocês precisam apenas clicar no botão de Q&A localizado na barra inferior da tela e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Os resultados que serão discutidos nessa apresentação constam no Earnings Release e na planilha de fundamentos disponíveis no site de RI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Moscatelli. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Movida. Gostaria de começar agradecendo a nossa gente, mais de 6.000 colaboradores, pela eficiência, qualidade e comprometimento na execução para entregarmos os resultados do primeiro trimestre do ano. Começando com o slide 3, trouxemos um resumo dos avanços estruturais que continuamos apresentando com muita consistência, focando sempre no nosso compromisso com a geração de valor para os nossos acionistas. A primeira ação prioritária refere-se à recomposição contínua no preço do Rent-A-Car. O ticket médio cresceu 21% no primeiro trimestre de 2025, frente ao primeiro TRI de 2024, alcançando uma tarifa de R$ 158. A segunda refere-se à precificação dos novos contratos de GTF, com contratos com yield médio de 3,5% ao mês, frente a 3% do mesmo período de 2024. Como terceira prioridade, continuamos alocando mais capital em contratos de longo prazo. Atingimos no primeiro TRI deste ano 61% do imobilizado bruto da companhia no segmento de GTF, versus 58% do primeiro TRI do ano passado. Essa iniciativa trará ainda mais previsibilidade e resiliência nos nossos resultados e na nossa geração de caixa. A quarta iniciativa é a melhoria contínua da nossa eficiência operacional, que leva em consideração não somente a recomposição de preço em todos os negócios, mas também na otimização da gestão de custos e despesas da companhia. Com isso, entregamos patamares recordes de margem EBITDA no GTF de 76,2% e no RAC de 65,3%. Esses resultados mostram a melhora na eficiência operacional da companhia. Por último, tivemos avanços relevantes na produtividade de seminovos. No primeiro trimestre, vendemos aproximadamente 25.000 carros, um crescimento de 7%
comparado à quantidade vendida no primeiro tri do ano passado. Além disso, a margem EBITDA do segmento se manteve estável em torno de 1%, conforme os últimos 4 trimestres. Seguindo agora para o slide número 4, vou destacar os principais números do primeiro trimestre de 2025. Divulgamos mais um resultado com novos recordes sequenciais no EBITDA e no EBIT da companhia. A melhora operacional em todas as linhas de negócios nos levou a uma verdadeira transformação dos indicadores de rentabilidade da companhia. No primeiro TRI, atingimos uma receita líquida de 3,6 bilhões de reais, um EBITDA de 1,3 bilhão e um EBIT de 766 milhões. Obtivemos um lucro líquido de 78,5 milhões no trimestre, um aumento de 61% versus o TRI do ano passado. Com isso, entregamos um ROIC de 12,4%, que se mantém em expansão, tendo avançado 1,9 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2024 e 4,4 pontos percentuais superior a 2023. Importante ressaltar a composição na evolução desses indicadores quando analisamos o setor de locação, que é o nosso negócio central. Tivemos uma adição da frota operacional de 10%, enquanto na receita líquida tivemos um crescimento de 26%. No mesmo período, o EBITDA cresceu 29% e o EBIT 30%. O nível de eficiência operacional atual se reflete nos resultados positivos da companhia, possibilitando um avanço relevante no ciclo de geração de valor aos nossos acionistas. Seguindo agora por slide 5, apresentamos a evolução da nossa margem EBITDA das atividades de locação desde 2016, mostrando que chegamos de maneira sustentável nos melhores resultados operacionais desde o IPO. No primeiro TRI de 2025, a margem do RAC foi de 65,3% e no GTF, uma margem recorde EBITDA de 76,2%, demonstrando consistência na rentabilidade nos segmentos nos últimos trimestres. Este patamar de margens recorde reitera a assertividade das ações implementadas para ganho de eficiência e refletem as ações de redução de custo e despesas que conduzimos desde o início do ano passado, posicionando a companhia para uma nova fase de geração de valor. No RAC, a depreciação analisada por carro operacional no primeiro TRI foi de R$ 6,5 mil por carro ao ano. Esse valor está em linha com os últimos 4 trimestres, atingindo um patamar estável e saudável de taxa de depreciação no Rent-A-Car, com a manutenção da depreciação dos novos carros entre 8% e 9% ao ano. No GTF, a depreciação anualizada por carro no primeiro TRI foi de R$ 10 mil por carro ao ano, estável em relação aos trimestres anteriores. As taxas de depreciação recorrentes dos novos contratos estão na média entre 8% e 10% ao ano. Seguindo agora para o slide 7, vamos dar uma abertura na principal prioridade da companhia para o ano de 2025, referente à recomposição do preço do Rent-A-Car. Como podem observar no gráfico à esquerda, a precificação das tarifas no segmento RAC vem aumentando sequencialmente, expandindo a rentabilidade do negócio. A tarifa média atingiu R$ 158, um crescimento de 21% frente ao preço do primeiro TRI de 2024. Gostaria de dividir com vocês nossa estratégia de alocação de capital entre os produtos eventual e mensal dentro do Rent-A-Car. Como podem observar nos gráficos à direita, aumentamos a alocação de capital no produto eventual, pois observamos maior elasticidade de preço e demanda. E com isso, o produto tem mostrado uma maior rentabilidade. Nesse sentido, além do aumento de preços, entregamos um crescimento de 6% no volume de diárias e subimos a representatividade no mix do RAC para 44% do eventual, uma expansão de 5 pontos percentuais frente ao primeiro TRI de 2024. Avançando agora para o slide 8, trouxemos os resultados financeiros consolidados da Movida. A receita líquida foi de 3,6 bilhões de reais, uma evolução de 18% frente ao primeiro TRI do ano passado. Já a receita de locação cresceu 26%. Ressaltamos novamente que a nossa frota cresceu 10% na comparação anual, o que demonstra ganhos de produtividade em nossa operação. O EBITDA alcançou 1,3 bilhão no TRI, uma expansão de 26% versus o TRI do ano passado. Já o EBITDA de locação apresentou um crescimento ainda maior, de 29,3%. Ao analisar a margem EBITDA,
houve um crescimento de 2 pontos percentuais, atingindo 70,3% no primeiro TRI de 2025. Essa expansão mostra a assertividade das ações implantadas em todas as linhas de negócio. O EBIT foi de 766 milhões, um aumento de 25% frente ao primeiro TRI do ano passado. Por último, gostaria de fazer um grande destaque no lucro líquido entregue neste trimestre, que foi de 78 milhões de reais, o que representa uma expansão de 61% frente ao primeiro TRI do ano passado. Vale destacar que este é o maior lucro dos últimos 10 trimestres da companhia. Nosso retorno sobre o capital investido chegou a 12,4% no primeiro TRI deste ano, uma importante evolução de 4,4 pontos percentuais em relação a 2023. Este resultado mostra a continuidade da expansão da geração de valor aos acionistas, superando o custo da dívida em 3,4 pontos percentuais. Esta evolução, combinada às ações em andamento, como recomposição do preço do RAC, evolução dos yields dos novos contratos em GTF, continuidade na produtividade em seminovos, disciplina na alocação de capital e gestão das dívidas, nos levam a patamares crescentes e sustentáveis de ROIC spread. Agora, eu passo a palavra para a Camila, diretora de RI da companhia. Camila. Obrigada, Moscatelli. Bom dia a todos. Dando sequência na apresentação, entramos nos destaques por linhas de negócio. No slide 11, mostramos destaques dos resultados de Rent a Car. No primeiro gráfico, temos a receita por carro, que chegou a R$ 3.339 por mês no primeiro TRI, crescimento de 7,5% frente ao mesmo período do ano passado. Essa evolução, combinada à otimização do capital investido na operação, nos levou a uma expansão significativa do yield, para 4,2% ao mês no primeiro TRI de 25, frente a 3,9% no primeiro trimestre do ano passado. No slide 12, avançamos nos indicadores de RAC. A receita líquida foi de 859 milhões no trimestre, uma expansão de 14% em relação ao mesmo TRI do ano passado. A frota média operacional expandiu menos, 6% na mesma comparação, chegando a 95 mil carros no primeiro trimestre de 25. O EBITDA foi de 561 milhões, um crescimento de 16% frente ao primeiro TRI de 24. A margem EBITDA expandiu 1 ponto percentual, chegando a mais de 65% no primeiro TRI de 25. Como consequência, o EBITDA por carro seguiu expandindo e totalizou R$ 1.966 por mês este TRI, um crescimento de 9,5% frente ao ano passado. Passando para o próximo slide, número 14, temos os indicadores operacionais de gestão e terceirização de frotas. Fechamos o primeiro trimestre de 25 com uma frota total de cerca de 144 mil carros, um crescimento de 6% frente ao primeiro TRI de 24. Nosso backlog de receita futura totalizou 6,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 25, crescendo 18% em relação ao mesmo período do ano passado. No próximo gráfico, mostramos a representatividade do GTF em nosso imobilizado bruto, que, como já falamos, segue fazendo parte de nossa agenda prioritária para o ano. Essa participação passou de 58% no primeiro TRI de 24 para 61% no primeiro TRI de 25. No slide 15, passamos para os resultados financeiros de GTF. A receita líquida foi de 993 milhões este trimestre, crescendo 38% frente ao primeiro trimestre do ano anterior, enquanto a frota operacional expandiu em uma velocidade muito inferior, 14% na mesma comparação. Tivemos, portanto, um novo aumento sequencial na receita mensal por carro, que atingiu R$ 2.855 no primeiro TRI de 25, aumentando 20% ano contra ano. O EBITDA deste trimestre foi mais uma vez o maior já reportado, com um crescimento de 41% versus o mesmo período do ano passado, chegando a 756 milhões de reais. Como também já mencionado, a margem EBITDA do segmento alcançou novos níveis recordes, chegando a 76,2%, um aumento de 1,9 ponto percentual em relação ao mesmo período de 24. Consequentemente, o EBITDA por carro também apresentou resultados crescentes no primeiro TRI, com uma média de R$ 1.959 por mês, o que representa um aumento de 24% frente ao primeiro TRI de 24.
A seguir, no slide 17, apresentamos os indicadores de seminovos. Seguimos com uma performance saudável na operação, com uma venda de 24,8 mil carros no trimestre, um aumento de 7% frente ao ano passado. A receita líquida foi de 1,7 bilhão no primeiro trimestre, crescimento de 10,7% em relação ao primeiro TRI de 24. A margem EBITDA se manteve em níveis estáveis, sendo 1,1% no primeiro TRI de 25. Importante ressaltar que o percentual de despesas administrativas sobre o faturamento líquido de seminovos reduziu, atingindo 5,9% no primeiro TRI de 25, frente a 6,3% no ano anterior. Essa evolução comprova a nossa eficiência operacional nessa linha de negócios. Continuando no slide 18, voltamos a destacar a evolução no mix do nosso estoque, que é um diferencial para a performance positiva de seminovos. O perfil atual possui maior liquidez e atratividade de vendas, com carros mais básicos disponíveis para venda. O percentual de carros hatches em nosso estoque expandiu sequencialmente, saindo de 51% no primeiro TRI de 24 para 70% do nosso estoque neste trimestre, o que continuará contribuindo para a melhoria no giro do ativo nos próximos meses. Além do mix de carros, a Movida tem um posicionamento diferenciado devido à diversificação de marcas e modelos de maior liquidez, lojas instaladas em pontos estratégicos, canais de venda equilibrados entre varejo e atacado e investimentos em marketing que estimulam o varejo. Passo agora a palavra para a nossa CFO, Daniela Sabag. Dani? Obrigada, Camila, e um bom dia a todos. Passando para o slide 20, vou falar sobre o perfil do nosso endividamento. Neste slide, destacamos o cronograma de vencimento das dívidas e a abertura dos vencimentos trimestrais de 2025 e 2026. Gostaria de ressaltar que temos um cronograma extremamente equilibrado, sem nenhuma concentração relevante nos próximos 2 anos. Nossa posição de caixa no primeiro TRI 25 foi superior a 3 bilhões, suficiente para cobrir o pagamento da dívida bruta até meados de 2026. A dívida bruta reduziu no primeiro TRI 25 frente ao quarto trimestre de 24, totalizando 18,9 bilhões. A dívida líquida atingiu 15,9 bilhões, com custo médio de CDI mais 2,1% ao ano e prazo médio de 3,5 anos. Gostaria de reforçar nosso amplo acesso a linhas de crédito, com captações que atingiram 1,2 bilhão no trimestre. Seguindo para o slide 21, trazemos nossos indicadores de alavancagem, cobertura de juros e cronograma de fornecedores. Ao lado esquerdo do slide, a nossa alavancagem, medida por dívida líquida e EBITDA, se manteve em cerca de 3 vezes no primeiro trimestre de 25, seguindo a trajetória descendente, sendo 0,12 vezes inferior ao do primeiro trimestre de 24. Se anualizarmos os resultados do primeiro TRI 25, a alavancagem seria de 2,87 vezes. Além disso, nosso indicador de cobertura de juros, EBITDA sobre despesa financeira líquida, foi de 2,5 vezes, melhorando 0,3 vezes frente ao primeiro TRI 24. Ao lado direito, no gráfico de cronograma de pagamento de fornecedores, é importante ressaltar que o saldo de fornecedores passou de 5,1 bilhões no quarto TRI 24 para 3,3 bilhões no primeiro TRI 25, uma redução de 1,8 bilhão no período. Além disso, os pagamentos efetuados às montadoras totalizaram 3,3 bilhões no primeiro TRI 25 e o valor estimado a ser pago no segundo TRI 25 representa cerca da metade deste valor, 1,7 bilhão, deixando evidente a redução da alavancagem contratada para os próximos trimestres. Vou passar agora a palavra novamente ao Gustavo Moscatelli para a conclusão da apresentação. Gustavo. Obrigado, Daniela. Para finalizar, seguimos agora para o slide 22. Gostaria de trazer os principais pilares estratégicos da companhia para 2025. Em relação aos preços de locação, continuamos com a estratégia de recomposição do preço no segmento do RAC, que registrou um aumento de 21% neste TRI. Este resultado também é impactado pela priorização na alocação de capital no segmento de diários eventuais,
que aumentou a participação em 6%, gerando maior rentabilidade para o negócio. Além disso, os yields maiores nos novos contratos de ETF resultaram em um aumento de 20% na receita por carro. No segmento de seminovos, a estratégia de maior número de vendas no varejo trouxe evolução nos números, com crescimento de 11% no faturamento consolidado. Com isso, tivemos uma melhora na diluição dos custos e despesas fixas, com redução do SG&A em cerca de 6%. A combinação dessas iniciativas manteve estável a margem EBITDA em 1,1%. Também manteremos a agenda de eficiência operacional. A redução de custos e despesas, combinada aos maiores preços, continuarão se traduzindo em melhores margens em todas as linhas de negócios. Por fim, a quarta prioridade é a redução da alavancagem. Manteremos a redução contínua do indicador da alavancagem através da maior geração de caixa e redução do endividamento, assim como observado nos últimos 3 trimestres. Como mensagem final, gostaria de reforçar nosso entusiasmo com as entregas da nossa companhia. Os resultados nos dão confiança para continuarmos trabalhando com muita assertividade na execução do nosso planejamento estratégico e com foco para seguirmos evoluindo em excelência operacional, ao mesmo tempo que buscamos extrair o máximo de valor dos nossos ativos. Isso possibilitará promovermos a geração adequada de valor aos nossos acionistas, com satisfação dos nossos clientes, garantindo o desenvolvimento sustentável dos nossos negócios. Estou confiante de que estamos no caminho certo e temos muito ainda a entregar. Agradeço novamente a todos os colaboradores pela dedicação e por tudo que ainda vamos construir juntos. Aos nossos acionistas, fornecedores e clientes, nosso muito obrigado pela confiança. Agora, podemos abrir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. A teleconferência agora está aberta para perguntas inicialmente apenas para analistas e investidores. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão na barra inferior de sua tela, agora ou a qualquer momento após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida, antes de chegar sua vez, pressione a tecla abaixar a mão para sair da fila de espera. Pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos ao receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Os participantes também podem enviar perguntas por escrito através da plataforma. Basta clicar no botão de Q&A localizado na barra inferior da tela e digitar sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. Nossa primeira pergunta veio do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, Lucas, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas, pelo call. Eu tenho 2 tópicos, né? Primeiro, sobre repasse de tarifa, 21% no ano contra ano, muito forte. Parece que foi muito um efeito mix, né, Mosca? Então, assim, se puder comentar um pouquinho o que tem sido a resistência na ponta, talvez no eventual, no mensal, nas mesmas bases, como é que evoluíram talvez os preços, até para a gente tentar entender o que é o, vamos dizer, o que é o trend de tarifa aí, mix, né? E segundo, fiquei curioso com esse estoque no seminovo, essa exposição no hatch. Como é que está o mercado para esse tipo de modelo? Você acha que o teu mix de estoque hoje está enquadrado no que você entende ser ali a tua característica de seminovos ideal ali para desmobilização? Enfim, queria entender se você vê mais mudança no mix do teu seminovo daqui para frente. É isso, pessoal. Obrigado. Oi, Lucas, bom dia. Aqui é o Moscatelli falando. Obrigado pela participação e pelas perguntas. Eu vou começar aqui pela tarifa do RAC. A gente comentou, acho que na divulgação, a nossa estratégia de alocação de capital dentro dos 2 produtos do Rent a Car, entre eventual e mensal, olhando o que está gerando mais valor, né? Isso passa por uma análise de elasticidade de preço e demanda, que eu comentei também, que a gente viu mais favorável no eventual, e ele, neste momento, é o produto que tem maior rentabilidade dentro do segmento de Rent a Car. Bom, dessa forma, a gente passou a alocar mais capital, né, disponibilizar mais carros para esse produto, de modo que aumentou a participação no mix, como você viu aí,
de forma relevante, quase 6 pontos percentuais. E isso fez com que, naturalmente, o ticket médio total também tivesse esse benefício. Agora, se você olhar de forma isolada os dois produtos, a gente, obviamente, não dá esse disclosure porque é uma informação bastante confidencial, mas o que eu posso falar é que ambos os produtos tiveram um aumento de preço unitário na casa de 20%. O eventual um pouquinho maior, né? Então ele se mostrou, como eu comentei, com mais elasticidade de preço, né, do que o eventual, do que o mensal, mas o mensal também teve uma recomposição de preço muito próxima a 20%, que foi o mix dos dois produtos. Tá? Então é muito mais uma questão de alocação de capital, dada a elasticidade de preço e demanda. O produto eventual teve uma característica de absorção maior do que o do mensal, que tem muita pessoa jurídica, então naturalmente as discussões são mais longas, e você tem menos elasticidade de preço aqui. Então a gente achou por bem na estratégia alocar mais capital aqui no eventual e acho que foi bem sucedido. Tá? Com relação ao ponto que você colocou de seminovos, esse mix de carros seminovos hoje é uma consequência de uma decisão de alocação de capital que a gente fez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? A gente decidiu mudar o mix da frota, a gente saiu de um ticket médio de próximo de R$ 95 mil para R$ 78 mil, né, de ticket médio de compra de carros. E isso, naturalmente, começou a chegar nos seminovos no final do ano passado e no começo desse ano. E eu acho que foi a melhor decisão que a gente fez, né? Ainda mais olhando para o cenário macroeconômico hoje, com taxa de juros mais alta, um pouco mais de restrição de crédito, este produto é o produto que tem o maior mercado endereçável. E, naturalmente, os produtos que têm maior liquidez. Então, de fato, mesmo com um cenário um pouco adverso do ponto de vista macroeconômico, você viu, tanto em volume quanto em margem, uma resiliência muito forte no primeiro trimestre, e assim eu vim também em abril, né? Teve um ou outro banco que soltou algum dado sobre abril, que foi um mês mais difícil. Agora, se olhar abril, que de fato foi um pouco mais difícil, mas em número de dias úteis, o número de vendas foi até maior do que a média do primeiro trimestre, né? Foi 4% maior. Então, acho que a questão do mix é muito relevante nessa conversa, tá, Lucas? E acho que você fez um excelente ponto. Acho que o mix é o mix ideal e eu não vejo ele mudar daqui para frente, dado o cenário de demanda tanto para alocação quanto para seminovos que eu enxergo no mercado. Tá? Se ficou alguma dúvida, fica à vontade, Lucas. Se não, obrigado aí pela participação. Ficou claro, sim. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. A próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado. Senhor André, por favor, pode prosseguir. A próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, senhor Rogério, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. A primeira com relação à dívida, a Movida está com gap, na verdade, uma necessidade de caixa natural aí pelo menos até fim de 26. Entender qual que está sendo o custo marginal da dívida, né, do que vocês estão vendo no mercado, as negociações em curso, os canais que vocês pretendem usar. E aí, com relação à dívida também, a gente calculou um custo implícito médio da dívida, pegando a despesa financeira dividindo pelo estoque de dívida, né? A gente viu em Selic mais 0,8 agora no primeiro TRI. E vocês divulgam Selic mais 2,1. Entender se teve alguma coisa não recorrente, como é que a gente pode interpretar esse número e o que esperar para frente. Essa é a primeira, depois eu vou para a segunda. Obrigado. Bom dia, Rogério. É a Moscatelli aqui falando. Obrigado pela participação e pelas perguntas.
Com relação à dívida, a gente, no primeiro trimestre, a gente captou 1,2 bilhão no mercado, de formas e pockets e bolsos diferentes, né? Então, acho que a gente ter feito o trabalho, a lição de casa nos últimos 2 anos, de abrir novos canais de captação, fazer captações, inclusive, no exterior, isso acho que abriu bastante o leque de possibilidades e oportunidades da gente sempre captar na melhor condição possível para a companhia, né? Dito isso, a gente, como eu comentei, captou 1,2 bilhões no primeiro trimestre, num custo médio de CDI mais 2,3, tá? Um pouquinho acima da média do CDI mais 2,10, que é a média total da dívida da companhia, né? O mercado local está um pouco mais duro, sim, né? Mas acho que, de novo, essa diversificação de acesso a fontes diferentes de capital, acho que beneficiou a gente. Então, eu não vejo isso como um grande problema aqui na companhia, pelo contrário, acho que isso é uma fortaleza nossa, né? Ter acesso a diversas fontes e com um cronograma de dívida bastante espalhado ao longo dos próximos anos. A gente não tem nenhuma concentração de alguma dívida específica e com uma geração de caixa crescente todo trimestre, né? Então, isso também nos dá bastante conforto, que o operacional está muito forte, com ROIC bem acima do custo da dívida, tá? O custo do trimestre que você calculou, de Selic mais 0,8, no nosso deu Selic mais 1,9. Depois eu vou pedir para o pessoal entrar em contato com você e bater as contas direitinho, tá? Mas o custo da dívida da companhia é esse, por volta de CDI mais 2%. Você perguntou também o que tem em curso, né? Hoje a gente tem em discussão 4 linhas que a gente deve fechar pelo menos 2 nesse trimestre. As 4 linhas somam cerca de 3 bilhões de reais. Então a gente está vendo quais são as melhores condições que a gente consegue dentro das 4. Devemos fechar boa parte disso neste trimestre, né? Pelo menos metade disso nesse trimestre. Então acho que, de novo, tinha muita pergunta sobre como a companhia ia se refinanciar durante o ano. Acho que o primeiro trimestre serviu para todo mundo ver a capacidade da companhia e o acesso que a companhia tem. E acho que uma outra coisa importante é a disciplina também no tamanho da frota da companhia, né? A gente falou no quarto trimestre que a gente antecipou cerca de 12 mil carros na compra do quarto trimestre, por isso que a linha de fornecedores cresceu tanto, e comentamos que a gente reduziria o mesmo montante no primeiro tri, foi assim o que a gente fez, né? A gente reduziu 11 mil carros, você vê a linha de fornecedores caindo substancialmente, né? Mais de 2 bilhões, e se olhar o próximo trimestre, acho que mostra com bastante clareza a tendência de desalavancagem da companhia, né? No primeiro trimestre, a gente pagou quase 3,5 bi de fornecedores e a alavancagem ficou estável, né, no trimestre. No próximo trimestre, a gente tem metade disso para pagar de fornecedor, né? 1,7 bi. Então, acho que mostra também a disciplina da companhia e o foco na geração de caixa e na desalavancagem, que naturalmente vai beneficiar, a gente nem coloca isso na conta, numa menor taxa de juros nos novos financiamentos que a gente tomar no mercado, tá? Tá. Por favor, se ficou alguma dúvida, fica à vontade, Rogério. Obrigado, Moscatelli, ficou claro. Só um follow-up para fechar esse ponto da dívida. Quando você fala de Selic mais 2,1, você está incluindo o custo médio da securitização de recebível também, e esse implícito que vocês fizeram, que deu 1,9, ele inclui, né, a securitização de recebível na conta, que eu imagino que tem uma despesa financeira ali também. Sim, Rogério, a gente inclui porque a gente enxerga que a captação de descontos recebíveis é uma das fontes de financiamento da companhia, né? Então, a gente inclui sim ela no custo médio da dívida, e nesse custo implícito que eu comentei, eu incluo sim todo o custo da dívida e da estruturação dessas dívidas também, tá? Tá legal, ótimo, obrigado. Agora, minha segunda pergunta com relação à utilização da frota. A gente discutiu um pouco isso no tri passado, né, no conference call do resultado, sobre o mix, ele trazer também uma utilização um pouco menor, né, no eventual. E a gente viu agora no primeiro tri essa utilização caindo um pouco mais. Tinha sido 80 lá no ano anterior, aí foi para 75 no quarto tri, agora 72 aqui na nossa conta. É entender aí qual que é o nível recorrente dessa utilização daqui para frente, dado que é um dado importante aí para a frota, né, necessidade da frota, capital investido, e se tem algum tipo de melhoria que
vocês estão trabalhando, ou se esse já é um ponto ótimo no mix novo mesmo. Obrigado. Rogério, obrigado também, a pergunta excelente para a gente esclarecer. A companhia ela nunca trabalhou nesse mix, né, de produtos com uma representatividade tão grande de eventual versus mensal. Então, o net da redução da taxa de ocupação e da reprecificação que a gente fez, ela é muito positiva, acho que ficou bastante evidente, acho que você até escreveu isso no relatório. Agora, de fato, eu vejo que a gente está num processo aqui de learning by doing dessa questão da ocupação com esse mix. A gente entregou 72% de ocupação e, mesmo assim, dado os 21% de aumento de preço, o yield está muito superior ao do ano passado. Só que eu acho que a ocupação, a gente teria a habilidade de subir pelo menos uns 3 pontos percentuais, né? No mínimo em 75% de ocupação, mesmo com esse mix muito mais representativo no eventual, que traz uma dinâmica diferente, né? Na ocupação você conhece bem. Então, acho que tem aqui um espaço que é muito representativo na geração de valor, para aumentar os yields e o retorno da companhia, que é, sem sombra de dúvidas, o nosso trabalho do dia a dia aqui. E, de novo, aprender a trabalhar a companhia e gerir a companhia com esse mix de produto mais carregado no eventual, e mesmo assim colocando a ocupação pelo menos em 75%. Então, acho que esse é um upside importante que tem daqui para o final do ano, que a gente precisa capturar, sim. Tá? Obrigado, Moscatelli. Parabéns aí pelos resultados. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado. Pessoal, bom dia. Acho que agora foi, né? Bom, obrigado por pegar a minha pergunta 2 vezes e parabéns pelo resultado forte. Eu queria ver 2 temas com vocês. A primeira, ainda nesse ponto do mix eventual, né? Queria entender se com a análise de vocês, de elasticidade, do que está mais atraente, se esse mix vocês já consideram ideal, pelo menos para o momento de agora, ou se a gente ainda pode ver uma maior alocação de capital no eventual. E sobre o mix de GTF também em 61%, se vocês já enxergam como ideal. E a segunda pergunta é, quando a gente olha a depreciação por carro no TRI, ficou assim, totalmente sob controle, e eu queria confirmar com vocês o que vocês estão vendo na ponta em relação ao preço de carro usado versus novo, e se já puderem dar qualquer cor que vocês conseguirem sobre como deve ficar a depreciação nos próximos TRIs, especialmente no segundo TRI. Obrigado, são essas 2. Oi, André, Moscatelli falando, obrigado pela participação e pelas perguntas. Começando aqui pelo mix dos produtos do Rent a Car, você viu, a gente subiu 5 pontos percentuais o mix, né? A gente bateu 44% de participação nas diárias no produto eventual. Sinceramente, eu acho que tem espaço para a gente subir pelo menos mais uns 2, 3 pontos percentuais nesse mix que hoje está em 44. Agora, a gente tem que observar também um pouco das sazonalidades trimestrais, né? Então, se olhar o segundo trimestre, é um trimestre de mais sazonalidade corporativa do que sazonalidade de pessoa física / turismo, né? Mas, mesmo assim, falando um pouco de abril se manteve, né, no mesmo patamar da média do primeiro TRI, mesmo já sendo um trimestre com uma sazonalidade muito maior do corporativo. Então, a disciplina na alocação de capital aqui, acho que é o ponto-chave, tá, André? E a gente está muito focado nisso. De novo, eu acho que tem aqui mais pelo menos uns 2, 3 pontos percentuais que a gente deveria perseguir para até o final do ano tornar o produto de Rent a Car mais rentável ainda do que já está. Tá? E isso, naturalmente, vai trazer um ticket médio maior e todos os indicadores de retorno também superiores ao que você viu. Com relação à depreciação, que foi o teu segundo ponto, eu não vejo nenhuma mudança para os próximos trimestres, nem no Rent a Car e nem no GTF. O mix de compra do Rent a Car ele está muito estável durante os últimos 12, até acho que durante os últimos 18 meses. Né? Isso fez com que, como você bem observou, a depreciação está totalmente flat, né? Nos últimos 4, 5 trimestres. Né? No GTF, ela também está flat nos últimos 3, 4 trimestres,
né? Porque a gente praticamente já renovou toda a frota que a gente tinha lá atrás, né? De ticket médio mais baixo, antes da alta do preço do carro novo. Então eu não vejo o GTF e nem o RAC com uma mudança substancial aqui na depreciação. Pelo contrário, eu vejo bastante flat, o RAC por volta de R$ 6.500 e o GTF por volta de R$ 10.000 por carro, tá? E para não passar aqui de um outro ponto que você levantou, o mix de alocação de capital, olhando a companhia como um todo, entre RAC e GTF, hoje que está em 61%, a gente veio há 2 anos atrás por volta de 50%. Acho que os benefícios são muito evidentes, né, no resultado, a transformação do resultado, da rentabilidade, da menor volatilidade, né, nos números. Então tem muito benefício aqui. Eu acho que esse 61 até o final do ano deveria expandir também para algo próximo de 65%, tá? Mas isso não é guidance, isso é só projetando com o mesmo crescimento que a gente vem tendo nos últimos trimestres. Eu não estou me comprometendo aqui com isso só para nenhum advogado depois me puxar a orelha. Então, isso aqui é a questão direcional nossa, do nosso planejamento, que a gente vem falando há bastante tempo. Então, deve continuar crescendo sim e trazer cada vez mais esse benefício que você tem visto no resultado. Ótimo. Obrigado, Moscatelli. Obrigado, André. A próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, Moscatelli, Dani, Camila, parabéns aí por mais um resultado bem forte. 2 pontos aqui do nosso lado do Itaú. Se vocês puderem comentar um pouco mais a dinâmica de seminovos agora para o segundo trimestre, só porque a gente tem notado aqui dados do mercado de crédito deteriorando aí nos últimos dados que o Banco Central tem trazido. Então, quando a gente olha para concessões, taxa, inadimplência, queria entender se vocês têm sentido alguma coisa na ponta que poderia se materializar ali em um cenário talvez um pouco mais desafiador no segundo trimestre. O Moscatelli acabou de comentar de taxa de depreciação se mantendo estável nos próximos tris, né? Mas se a gente puder encaixar aqui a dinâmica de crédito automotivo, seria ótimo para a gente. E aí um segundo ponto, eu queria entender um pouquinho melhor ali a questão do yield no RAC. Vocês vieram de uma base de comparação bem forte no quarto tri, vocês atingiram ali 4,3% de yield, e aí teve uma pequena contração na dinâmica trimestral. O salto anual foi bem grande, né, mas a dinâmica trimestral mostrou uma pequena contração. Queria só entender como que a gente pode pensar nessa dinâmica do yield, do RAC evoluindo nos próximos tris também, dado que a tarifa subiu nesse patamar, né, o que a gente pode imaginar para os próximos trimestres. Obrigado. Oi, Gabriel, bom dia. É o Moscatelli falando. Começando aqui sobre o teu ponto de seminovos, a gente viu, sim, o cenário de crédito mais desafiador para aprovação dos financiamentos na venda dos carros, não só em abril, mas durante o primeiro trimestre inteiro. Agora, acho que tem 2 pontos super relevantes, né? A gente não tem uma pressão de volume de venda de carros, né? Se você observar, a gente está com um volume de vendas praticamente estável ao longo dos últimos 4 trimestres. E se você projetar, dado o tamanho da frota da companhia hoje, a gente não tem nenhum desafio de crescimento de volume. Então, mesmo com um cenário mais desafiador para aprovação de crédito e taxa de juros, e esse é o cenário mesmo que a gente está vendo, eu não vejo o risco de execução com esse volume de vendas que a gente precisa executar até o final do ano. Abril, só para você ter uma ideia, por mais que o mercado talvez tenha sofrido um pouco mais, a nossa venda de abril foi a média do primeiro trimestre, que a gente vendeu 24 mil carros, né? Então, na média mensal, a gente vendeu a mesma coisa em abril, então eu não vi nenhuma contração na venda. Agora, sem sombra de dúvidas, a gente está tendo que trabalhar mais para fazer a mesma venda. Isso é um fato, né? Então, está tendo que ter cerca de 20% a mais de leads, está tendo que trazer mais clientes para conseguir fazer a mesma venda. Mas acho que esse é o nosso trabalho, a gente está aqui para isso mesmo, né? Com relação ao yield que você comentou, acho que é só uma questão sazonal. Acho que a melhor comparação é sempre você olhar com o mesmo período do ano anterior, né? Para todos os efeitos, principalmente no Rent a Car, né? Então, no Rent a Car, no primeiro tri do ano passado foi 3,9, a gente está com 4,2 nesse tri, então teve um belo avanço. E acho que você vai ver esse avanço acontecendo todos os trimestres daqui para frente,
dado esse novo patamar de preço que eu não vejo como a gente voltar atrás, né? Então, acho que você vai ver essa evolução, enquanto chegar lá no quarto TRI, você vai ver uma evolução frente ao quarto TRI do ano passado, que foi 4,3, tá? Ótimo, Moscatelli, bem claro. Obrigado e parabéns aí de novo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da JP Morgan. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, Moscatelli, Daniela, Camila, obrigado aí pelo espaço. Dois pontos. O primeiro de frota, a gente já começou a ver uma redução líquida de frota agora no primeiro TRI, igual discutido no último call. Moscatelli, queria entender de você como é que vocês estão vendo o outlook para o ano, se a ideia ainda é manter uma frota mais ou menos flat em relação ao ano passado, ou se esse cenário mudou um pouco de acordo com as condições macro. E um segundo ponto no GTF, né, que a gente discutiu menos aqui no call até agora, se puderem comentar um pouquinho como vocês estão vendo demanda na ponta, os diferentes segmentos, seja o corporativo tradicional, o aluguel de longo prazo para pessoa física, e um pouco do cenário competitivo. Obrigado. Oi, Guilherme, o Moscatelli aqui, obrigado pela participação e pelas perguntas. Começando aqui pela primeira pergunta sobre a frota, né, sobre o tamanho da frota, não mudou nada na minha cabeça com relação ao que a gente falou no começo do ano. Nosso planejamento é de manter uma frota de um tamanho estável versus o final do ano passado. Obviamente com alguma volatilidade entre trimestres, dadas as sazonalidades do Rent a Car, tá? Mas se você olhar no final do ano, a nossa ideia é manter a frota bastante estável, tá? E, obviamente, por trás disso tem uma questão de prioridades e alavancas de geração de valor da companhia, que no cenário de maior taxa de juros, a gente acha que a desalavancagem gera muito valor e a frota estável vai trazer isso, dado o crescimento de EBITDA e as melhorias operacionais. Então, é uma coisa bastante combinada e ampla e bastante focada na geração de valor. Justamente por isso que a frota vai ficar flat. No GTF, a dinâmica no GTF tem sido muito positiva, acho que em todos os sentidos. A gente está vendo a demanda bastante resiliente. Naturalmente, essa mudança de patamar de preço trouxe um processo de negociação talvez um pouco mais demorado nos fechamentos com os clientes, mas dado que isso foi feito, acho que de forma sistêmica no setor inteiro, né? A gente vê as grandes empresas do setor bastante racionais nos novos contratos e nos bids, então acho que isso também minimizou, talvez, ter uma freada na demanda. Então a gente viu a demanda continuando bastante resiliente, com um novo patamar de preço que é muito diferente do que a gente operava lá atrás, né? Ao ano atrás, viu de médio mensal a 3%, a gente está com 3,5% agora. É muita rentabilidade adicional, mas necessária, né, para fazer frente ao novo patamar de juros que também se mudou por completo, né? Eu acho que o preço está correto, o cliente entendeu, tanto é que o cliente faz a conta, né, para ver se vale a pena ou não, e a frota operacional cresceu, né? Acho que o número acho que fala por si só. Então, a gente está vendo a demanda resiliente e aceitando o preço novo, dado todos os custos inflacionários que teve no mercado. Tá? Obrigado, Moscatelli. Se me permite só um follow-up em relação ao segmento corporativo tradicional e o aluguel de longo prazo para a pessoa física. Esse é um segmento ainda que tem crescido mais do que a média? Como vocês têm vindo um pouco o apetite por esse produto em específico? Gui, o apetite do carro por assinatura ele continua muito alto, né? E acho que é natural por ser um produto novo comparado a outro produto mais tradicional de aluguel para empresas. Então, o mercado endereçável é muito maior e, naturalmente, os índices de crescimento também são muito maiores, tá? E a gente não viu mudança nessa tendência, não. A demanda é grande, a gente ainda não terminou de se estruturar do ponto de vista interno para, de fato, fazer um planejamento com um crescimento maior do que a gente vem executando, mas acho que nos próximos 3 a 6 meses a gente deve terminar todas essas mudanças que a gente se propôs a fazer interna e aí depois pensar em expandir isso de uma forma mais acelerada do que a gente tem feito até agora, tá? Mas o mercado, como eu comentei, o mercado endereçável é grande, é comprador, acho que tem uma mudança de cultura, está cada vez mais evidente para o consumidor, né, de que de fato o aluguel na pessoa física faz mais sentido.
né? Então, acho que tem um processo não só de amadurecimento nosso interno, mas também da percepção do consumidor entre a propriedade e a alocação do carro, tá? Maravilha, bastante claro. Obrigado aí, Moscatelli, bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado. Pessoal, bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado bem forte esse TRI. Eu queria explorar um pouquinho mais a questão de demanda. O meu primeiro ponto é sobre vocês têm visto essa expansão bem forte do yield, né, da tarifa, mas vocês mesmos comentaram que isso está muito relacionado à expansão num segmento com maior elasticidade de demanda, né? Isso a gente vem vendo esse trabalho ao longo de trimestres, de mudança de mix e etc. E eu queria entender um pouquinho, olhando para frente, né? Eu entendo que a direção continua sendo essa, mas caso, por exemplo, a gente tiver um cenário de desaceleração econômica, um cenário mais difícil de demanda olhando para frente, segundo semestre, taxa de juro alta. Eu queria entender um pouco qual que seria a flexibilidade de vocês ou o apetite de vocês de talvez virar esse barco de volta um pouco para o mensal, para ter um pouco mais de estabilidade de resultado num cenário adverso e se proteger um pouco da elasticidade de demanda para baixo. Como que está a cabeça de vocês em relação a esse jogo entre eventual e mensal e quão rápido vocês poderiam fazer isso num cenário de desaceleração econômica? Essa é a minha primeira pergunta e depois eu passo para a segunda. Oi, Felipe. É o Moscatelli. Obrigado pela participação e pela pergunta. A tarifa do eventual, como eu comentei, ela se mostrou muito mais favorável do ponto de vista de elasticidade de preço e demanda do que a do mensal, né? Mas não é que a do mensal não foi boa, né? É que a do eventual foi melhor do que a do mensal. E isso naturalmente fez com que a gente alocasse mais capital e disponibilizasse mais carro para este produto, né? Agora, como você bem pontuou, tem uma questão sazonal no Rent a Car, importante para a gente olhar mês a mês, trimestre a trimestre, né? Agora, direcionalmente, você vai ver sim uma participação contínua maior no eventual do que o mensal, né? Então, eu não vejo isso mudar, inverter, como você comentou, porque eu estou vendo a demanda do eventual maior e mais resiliente do que a do mensal. Só para te dar um pouco de números, a tarifa do eventual subiu acima de 20%, né? E a tarifa do mensal um pouquinho abaixo de 20%, né? Por isso que na média deu 21%. Então eu não vejo isso acontecendo. Agora, se acontecer, sem sombra de dúvida, acho que faz parte da gestão ter agilidade para adequar um pouco o mix e voltar a ter um pouco mais de mensal. Mas, de novo, não é o cenário que eu estou vendo, tá? Só para te dar um pouco de cor, abril, como eu comentei, acho que já aqui no call, o mix foi igual, com um yield crescente em relação ao primeiro trimestre, né? Então, de novo, acho que a estratégia está positiva. Eu acho que junto com isso, Felipe, que é muito importante, a gente tem feito bastante pesquisa de percepção de nível de serviço com clientes, né? E a gente tem visto que a percepção na evolução do serviço prestado nosso tem sido muito melhor avaliado do que anteriormente e do que os concorrentes. Então, isso naturalmente tem trazido mais cliente para nós. Se observar todos os números do mercado, a gente tem subido o preço e subido o número de diárias, né, o número de reservas. Então, a gente está ganhando share, né, e com um aumento de preço. Então, acho que isso faz parte de um big picture aqui, não só olhar preço por preço, mas olhar o que leva você a conseguir talvez cobrar um preço maior, que é ter uma experiência para o cliente muito melhor do que você tinha anteriormente, tá? Agora, se você quiser ficar à vontade para a segunda pergunta. Boa, obrigado, ficou bem claro. E a segunda é mais relacionada a eficiências operacionais, né? E aí, relacionada à margem também. A gente tem visto que vocês têm melhorado bastante a eficiência operacional, tem sido um driver bem forte de expansão de margem, né?
Eu queria entender o que ainda tem de espaço para vocês continuarem capturando mais eficiências operacionais, ou se vocês já estão rodando em um ponto que já estão em um ponto ótimo, eu diria, de estrutura de custos e agora seria mais capturar essa expansão de margem via tarifa mesmo, olhando para frente. Como que vocês têm visto isso? Obrigado. Felipe, eu acho que quando a gente fala de eficiência operacional, né, além, obviamente, de melhorias que a gente tem na nossa ferramenta de precificação, né, chegada de inteligência artificial, toda a parte tecnológica que cada vez mais a gente tem aprimorado nossa ferramenta, eu vejo um espaço muito grande ainda na precificação do Rent a Car e do GTF, que começou no segundo semestre só do ano passado, né? Então tem pouca captura de valor no resultado, quando a gente fala do GTF, da nova precificação. E no hack, eu vejo muita oportunidade, não só na precificação em si, mas na alocação do carro correto, na loja correta, com toda a sazonalidade micro, né, que eu chamo, de eventos locais. Então, acho que tem muita coisa para a gente capturar com as novas tecnologias que tem disponíveis hoje na precificação do Rent a Car. Desculpa. Agora, quando se fala de redução de custos e despesas, esse é um inconformismo nosso diário, assim. A gente criou um programa de redução de custos e despesas para esse ano, de uma forma que a gente nunca tinha feito, dado o cenário bastante desafiador macroeconômico, né? E a gente entendeu que a gente poderia ganhar o jogo fazendo mudanças muito relevantes em todas as linhas da companhia, né? Você pegar o demonstrativo de resultado lá na nota de gasto por natureza, você vai ver uma redução drástica em todas as linhas, né? Tanto de pessoal, custo de manutenção, aluguel, assim, todas as linhas sem sombra de dúvidas, importante para a composição do resultado. E é uma dinâmica nossa diária aqui na companhia, né? Só para você ter uma ideia, eu pessoalmente tenho uma reunião semanal com o time para ver o trabalho e as iniciativas de redução de custos, se estão sendo feitas, quanto que a gente está capturando, ideias novas de mudança de processo e por aí vai. Então, o que eu posso te falar é que esse é um processo ongoing, que a gente ainda não terminou, mas a perspectiva é muito boa, né? Tem muita coisa que você implanta e demora, às vezes, 60, 90 dias para você começar a colher os frutos, e eu estou vendo isso acontecer na companhia de uma forma, hoje, até mais natural do que tinha anteriormente. Então, de novo, pensando na eficiência como um todo e em margem, eu acho que ainda tem muito espaço para a gente capturar até o final do ano, dado as alavancas de valor que a gente tem nas ferramentas de precificação e também no trabalho árduo aqui de austeridade, gestão de custo e despesa. Perfeito, ficou super claro. Muito obrigado, parabéns aí de novo pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Santander. Por favor, Lucas, seu microfone está liberado. Bom dia, Mosca, Daniela, Camila, obrigado pelo tempo e parabéns pelos resultados. Foi rápido do meu lado, só queria ouvir um update de vocês em relação à expectativa para spread de compra e venda, tanto para o RAC quanto para o GTF para esse ano, e aí como que isso deveria impactar a desalavancagem ao longo do ano. Essa é a minha pergunta, obrigado. Lucas, primeiro, obrigado aí pela participação e pela pergunta. Com relação a spread de compra e venda, eu vejo o spread no Rent a Car já bastante estável com o que a gente realizou nos últimos 12 meses, né? A gente não tem mais muita mudança de mix para fazer, e o preço, a depreciação está estável, então não vejo muita mudança no spread de compra e venda. Agora, no GTF, eu vejo ela reduzindo, dado que, se olhar, né, os últimos 12 meses, a gente ainda desmobilizou carros lá pré-aumento de preço significativo que teve na indústria, né? Então, vejo reduzindo o spread de compra e venda no GTF e no RAC bastante estável, tá? Perfeito, super claro. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Por favor, Alberto, seu microfone está liberado. Bom dia, Moscatelli. Obrigado aqui pela
oportunidade. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeira, eu gostaria de saber de como é que está o preço de novos, né? Eu esperava o RAC um pouquinho para cima, veio um pouquinho abaixo aí do tri passado, que foi um tri bom de negociação. E o Fleet eu esperava um pouquinho para baixo, veio um pouquinho acima ali, perto dos R$ 100.000 por trimestre. Eu queria ver se vocês conseguiram um prazo melhor esse trimestre, como é que foi, como é que está o ponto de bonificação aí nos carros novos. Outro ponto que eu gostaria de tocar aqui é em termos de margem. Eu também esperaria uma margem um pouquinho maior para RAC, um pouquinho menor para Fleet. Veio melhor do que eu esperava em Fleet, um pouquinho abaixo do que eu esperava para o RAC. O que eu posso ver aqui para frente, se volta para o 65 ali no RAC, perto do 64, e se no Fleet fica aí no 75 ou volta para o 73, 72? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado, viu? Oi, Alberto, é o Moscatelli aqui. Obrigado pela participação e pelas perguntas. Com relação ao preço, ao ticket médio dos carros novos comprados no Rent a Car, né? As condições de compra, elas sim são tão favoráveis, mas as negociações, com as montadoras, elas visam sempre a nossa relação de longo prazo com elas, né? Então, a gente tem feito bons negócios para nós e para eles. Eu acho que o ponto que você comentou sobre o quarto tri, ele acho que é uma questão pontual, né? Fechamento de trimestre, fechamento de ano, sempre aparecem oportunidades de compra e venda, e a gente, obviamente, aproveitou isso no quarto trimestre. Agora, a redução do ticket médio do quarto tri para o primeiro tri, acho que é só uma questão de oportunidade de planejamento de compra, né? O ticket médio de compra no primeiro tri foi R$ 80.000, eu acho que você deve ver esse comportamento desse ticket médio ao longo do ano, né? A frota, se olhar nos últimos 12, 24 meses, ela está por volta de R$ 78 a R$ 80.000, né? Então, eu não vejo uma mudança de mix, dado a demanda que a gente tem, tanto no aluguel quanto nos seminovos, no final do ciclo do ativo, tá? Com relação à margem, que você comentou, a margem do RAC de 65, eu vejo, como eu falei das alavancas de valor, no preço e no custo, eu vejo ela expandindo ao longo do ano. Ela expandiu bem em relação ao ano passado, com crescimento de volume, né? Eu acho que isso é bastante importante, né? A gente capturou bastante diluição de custo fixo, redução de despesas, então acho que a margem expandiu com mais volume, acho que é uma notícia positiva. Agora, eu acho que tem, sem sombra de dúvidas, e você deveria esperar, assim como eu espero, uma expansão da margem ao longo dos próximos trimestres, dado tudo isso que eu comentei, de melhorias na ferramenta de precificação, de mais alocação no eventual, de um processo contínuo de redução de custos e despesas em todas as linhas da companhia. E no GTF, aqui acho que você vai ver menos volatilidade, né? Então, a partir do momento que você atinge uma margem, se não tiver nenhum on-off e não é o caso, dado que a gente já está em 75, 76 há 4, 5, 6 trimestres, você só deve ver isso estabilizado ou com algum ganho daqui para frente, quando a gente começar a capturar no resultado os novos preços que a gente tem fechado nos últimos 3 meses, né? Principalmente nos últimos 3 meses, quando a gente, de fato, assinou um volume mais representativo de carros com yield de 3,5. Então, isso naturalmente vai começar a surtir efeito no resultado no final do segundo tri e a partir do terceiro tri. Então, sim, possibilidade de aumento de margem no RAC, eu espero isso, a gente já enxerga isso daqui para frente. E no GTF, você também vai ver expansão, mas de uma forma, acho que mais controlada, né, do que e mais, talvez, demorada do que no Rent a Car. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o senhor Gustavo Moscatelli para prosseguir com suas observações finais. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom, queria agradecer a presença de todos. Tem muita gente acompanhando aqui no call e recebi muitas mensagens aqui dando parabéns pelo resultado. Eu tô muito entusiasmado com a performance da companhia e com tudo que está em desenvolvimento, né? Vocês vão ver, provavelmente nos próximos 2, 3 meses,
muita novidade que a companhia vai lançar para o mercado, principalmente do ponto de vista de experiência para o cliente. E eu acredito muito que isso vai trazer mais volume e possibilitar a gente vai possibilitar a gente continuar nesse processo de recomposição de preço. Então tem muita coisa em desenvolvimento que a gente vai dividir com o mercado e com os clientes num curto espaço de tempo. A companhia está num patamar de geração de valor muito interessante do ponto de vista de custo capital, né? Então a gente fez de fato uma transformação tanto na receita quanto no custo médio da dívida. Isso fez com que a companhia se tornasse bastante rentável. Agora, de fato, tem um inconformismo nosso no dia a dia de melhorar esses números de forma drástica, porque a gente vê muita oportunidade ainda, né? Eu acho que o preço que a gente tem hoje na alocação no mercado, ele ainda está defasado, dado toda a evolução que teve no preço do carro, na taxa de juros e na inflação de serviços como um todo. Então, acho que ainda tem muito espaço para a gente melhorar nessa frente, mas do ponto de vista de eficiência operacional, sem sombra de dúvidas, que é onde a gente está focado aqui no dia a dia, a companhia tem gastado tempo e esforço de uma forma muito relevante para colocar a companhia num outro patamar, e acho que os números vêm demonstrando isso. Para encerrar e não me estender aqui, eu queria agradecer de coração todos os colaboradores da companhia. Como comentei, todo mundo tem chegado muito cedo e saído muito tarde. Acho que esse comprometimento é o que tem feito a diferença. E agradecer aos acionistas, fornecedores, os analistas, investidores que têm confiado muito na gente e apoiado a gente nesse processo todo. Muito obrigado e conto com vocês na próxima teleconferência. Isso conclui a teleconferência de hoje da Movida. Muito obrigado pela participação e tenham um bom dia.